Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, as pessoas que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais, uma boa noite a todos. As pessoas que nos ouvem aos domingos, um bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer às pessoas que visualizam e compartilham a minha fala nas redes sociais. Como pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde, agradecer às pessoas que manifestaram o seu apoio e que estão encaminhando propostas para um plano de governo de uma turmalina voltada ao desenvolvimento e em defesa das pessoas menos favorecidas. Vou dirigir a minha palavra hoje em especial àquelas pessoas que, ao meu ver, poderão ser prejudicadas com a aprovação do projeto 19, que foi votado hoje nessa casa, com apenas o meu voto contrário à sua aprovação. Esse projeto, ele dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas aos comerciantes, aqueles que praticam serviços no exercício do poder de polícia municipal, no contexto da pandemia do Covid-19. Ao meu ver, senhor presidente, os pequenos comerciantes e prestadores de serviços, eles já estão em situação de dificuldade para sobreviver. A providência a ser tomada, ao meu ver, seria auxílio e não penalidades. Primeiro deixar trabalhar, para depois impor penalidades em caso de descumprimento. Ao meu ver, a primeira instituição a ser penalizada deveria ser a prefeitura, que não tomou as medidas corretas de prevenção, muito menos de auxílio às pessoas. As barreiras que foram instaladas, elas somente trabalham no período diurno. O Covid entrou em nosso município vindo de outras cidades e, graças a Deus, não disseminou. Agora, diante disso, são os pequenos comerciantes que vão pagar pelo erro do nosso município? Não concordo. Quais serão os setores flexibilizados? Quando serão flexibilizados? Eu defendi antes aqui a abertura dos salões de cabeleireiro, salão de beleza, lojas, tudo deu muito certo no período em que funcionou. Por último, defendi aqui a abertura dos bares, lanchonetes, academias, e digo aqui que para um bom funcionamento de prevenção e proteção nesses locais, o que é preciso é diálogo, conscientização e não penalidades. O que o município tem feito? Onde estão sendo investidos os recursos destinados ao Covid-19? Reforço aqui, senhor presidente, a criação de uma comissão especial dessa casa para tratar exatamente desse assunto, dos recursos que estão sendo destinados ao nosso município com relação ao Covid-19 e que ninguém sabe onde esses recursos estão sendo investidos. As pessoas estão em dificuldade, sem ter a quem recorrer. Onde estão as cestas básicas? Nós aprovamos aqui nessa casa o projeto de mais de R$300 mil destinado às cestas básicas. Onde estão essas cestas básicas? Por que, senhor presidente? Por que, senhores ouvintes, o prefeito não encaminha a essa casa legislativa um projeto de auxílio municipal, um projeto autorizando o pagamento da conta de luz, um projeto autorizando o pagamento da conta de água, destinado àqueles pequenos comerciantes que já se encontram fechados há aproximadamente 4 meses? Não. Ao invés disso, manda um projeto que impõe penalidades. E isso é uma vergonha, ao meu ver. Faço aqui referência à indicação número 76 de 2020 da minha autoria. Ela requer o patrulhamento nas estradas vicinais da comunidade da Pontezinha, especial próximo à casa do Adício. O que está acontecendo no nosso município? A máquina vai à comunidade, atende algumas pessoas e deixa outras sem ser atendidas.
E aí o meu questionamento, isso é uma questão política? E aí me vem nesse momento, deu entrada hoje a essa casa, o projeto 21. Esse projeto 21, ele autoriza a locação de máquinas e equipamentos da frota municipal para pessoas jurídicas, incluindo consórcios públicos. Ora, senhores vereadores, o município não tem sequer máquina suficiente para atender às suas demandas. E agora me vem com um projeto de locar máquinas. Tenha santa paciência, viu? Não poderia deixar de falar aqui e informar do meu esforço, senhor presidente, quanto à instalação de energia elétrica na zona rural. Foram mais de 300 famílias já atendidas com a minha ajuda. Só ontem, graças a Deus, 11 famílias beneficiadas. Estou agora propondo, senhor presidente, algumas ações no sentido de suspender a taxa de esgoto indevidamente cobrada pela Copasa. E gostaria de pedir aqui o apoio dos senhores vereadores no sentido de ajudar para que seja cumprida a Lei 2013 de 2019, que proíbe a cobrança da taxa de esgoto, inclusive com a imposição de uma multa diária no valor de R$30 mil em caso de descumprimento, e que até hoje nada foi feito pelo prefeito no sentido de cobrar da Copasa para que essa lei seja cumprida. A parte não, colega. Sim, não. Gostaria, na sua fala, de colocar uma observação aqui, que o requerimento meu 16/2020, o prazo regimental dele extrapolou. Então, sendo assim, senhor presidente, gostaria também que providências fossem tomadas no sentido de mandato de segurança para esse requerimento também. Muito obrigado pela parte. Sim, vereador. Infelizmente, não só esse requerimento, mas são vários outros requerimentos encaminhados para essa casa executiva e que nenhuma resposta é dada. Isso as pessoas têm que tomarem conhecimento, que o prefeito, ele está dificultando o maior trabalho, o maior papel do vereador, que é fiscalizar. A gente é questionado e às vezes não tem como responder, porque o executivo não responde aos nossos requerimentos. Já fiz requerimento aqui no sentido de saber qual é o valor que entrou no município até hoje, destinado ao Covid-19, onde foi gasto, com quem foi gasto e como foi gasto. Nenhuma resposta é dada. Fiz requerimento para saber quanto é arrecadado com a taxa de iluminação pública no município de Turmalina. Quanto é gasto com a iluminação pública? Nenhuma resposta é dada. E o que a gente vê em Turmalina é que Turmalina está se tornando um breu. As pessoas que andam nas ruas da cidade de Turmalina hoje, elas andam sem segurança. Fica aqui o meu questionamento, reforço a fala do vereador Edinho, no sentido do mandato de segurança, para que esses nossos requerimentos sejam respondidos, senhor presidente. São essas as minhas palavras. Uma boa noite a todos. Obrigado. Antes de passar a palavra, eu só queria esclarecer aqui, nós todos passamos batido aqui na votação, na leitura e votação da indicação do vereador Tibinha, indicação 076, indicando o patrulhamento da comunidade Pontezinha. A comunidade Pontezinha não está dentro do nosso município, portanto, nós não temos a competência de fazer essa indicação, ela vai estar prejudicada, viu, vereador Tibinha? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador... Não, pela ordem aí, referente ao cumprimento do artigo 104 do Regimento Interno, porque a primeira parte do expediente é 2 horas de duração improrrogável, a segunda parte 1 hora prorrogável por mais 1 hora. E pelo que o andamento dessa reunião, ela vai extrapolar esse artigo do regimento, eu gostaria que Vossa Excelência desse uma analisada aí para nós. Obrigado. Senhor presidente, diante também da sua fala aí com relação à minha indicação, eu tive a informação de que a máquina a patrol do município de Turmalina esteve nessa comunidade, talvez seja dentro do limite no município de Turmalina,
prestando serviço e deixou de atender algumas pessoas que fazem parte do território do município de Turmalina. Vamos. Com a palavra o vereador Osman do Podemos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela internet, uma boa noite aos ouvintes da rádio, aos domingos, um bom dia. Senhor presidente, hoje, na minha fala aqui, eu quero pedir a atenção de todos os senhores vereadores aqui, e quero pedir um apoio a todos. Se nós estamos nessa casa aqui, nós estamos pelo povo e para defender o povo. Então, líder de governo, o Belo, eu quero que a Vossa Excelência leve o recado ao Executivo para nós. Tem coisas que não pode passar do prazo de ser feito. Mais ou menos uns 30 dias atrás, eu fiz algumas visitas a algumas comunidades. Aquele serviço que eu fiz, as cobranças de patrulhamento em algumas estradas do pessoal, já estava em atraso. Hoje nós passamos do meio do ano. As águas, daqui uns 3 meses, eu acredito que estão pegando. Vocês já imaginaram o quanto o pessoal está tomando prejuízo com estrada que não tem condições de trafegar? As pessoas deixando os carros nas chapadas, guardados nas chapadas, não tem condições de chegar em casa. E eu falo aqui, e qualquer um de vocês que quiser me acompanhar, amanhã eu levo na casa do pessoal. E eu vou citar aqui alguns nomes. Na comunidade do Anjos d'Água, na casa do seu Daci, extremando ali com o Poço Dantas, no Anjos d'Água, dentro da própria comunidade, onde dá acesso à farmácia básica, não tem condições mais de descer um carro, porque se descer não volta. Lá na comunidade de Canabrava, depois de Gangorrinha, o José Maria Cardoso, é um trecho, pessoal, que não tem condições mais de descer de moto. Aí vocês imaginam para vocês verem a condição. E a gente não tem uma resposta que dia que vai. Então, se falar que está patrolando as estradas, eu estou vendo que está mesmo. Mas só que o serviço está sendo feito de maneira, está agindo de maneira errada. Por quê? Pega uma comunidade, às vezes faz uma que está ruim, faz 2 que está boa e fazendo tudo. Toda a vida, o patrulhamento das estradas rurais, primeiro feito as estradas principais e primeiro a gente faz aonde não está tendo condições de trafegar veículos. Então fica a minha cobrança aí mais uma vez, eu acredito que não venha a ser preciso cobrar outra vez. Gostaria que o líder de governo prestasse atenção na minha fala, porque ele tem o dever, a obrigação de levar o recado ao prefeito. Eu estou vendo que o líder de governo está muito preocupado com o horário aqui para terminar a reunião. Nós já tem mais de 20 dias que nós não conseguimos essa reunião aqui, e hoje essa fala precisa de ser completa, senhor presidente. De todos os vereadores. Então, eu quero chamar a atenção aqui, o apoio de todos. A questão da comunidade do Barreiro, que está ali abandonada, toda está abandonada. Anjos d'Água, Mato Grande, tem a ligação da estrada da Vargem Funda com Mato Grande, que não tem condições mais de passar. E daí por diante, Beira de Jequitinhonha já está esquecida há muito tempo. Então, fica a minha cobrança registrada aí. Eu espero que em breve venha atender essas pessoas, porque as pessoas estão ansiosas esperando a nossa fala aqui hoje. Quando fala, vereador Tibinha, da cesta básica, essa semana sequer teve dia que a assistência social nem a porta aberta estava. Não tinha uma cesta. Então, o que adianta o governo estar enviando dinheiro através de coronavírus, sendo que aqui não está tendo caso grave? O grave aqui que nós temos hoje é a questão da comida para o pessoal sobreviver. Eu quero chamar a atenção aqui de todos, só para vocês verem o que mexe com a gente. Eu vi passando no jornal uma senhora entornando um bujão de gás para tentar fazer um café. Aí vocês imaginem o que é sofrimento, viu? Nós temos que colocar
na situação dessas pessoas. Então, senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui, quero chamar a atenção de todos, mais uma vez, que vem prestar atenção na reunião, porque o pessoal está esperando ansiosos e querem resposta nossa. E nós estamos aqui para dar a resposta para o povo. Nós somos funcionários do povo, somos pagos pelo povo. Então, eu prometi para o povo que ia devolver o serviço de vereador. Então, eu estou aqui para devolver o serviço para o povo. É cobrado o executivo. A hora que tiver certo, eu vou falar que está certo. A hora que tiver errado, eu vou falar que está errado. Então, senhor presidente, vou ter que interromper a minha fala. Senão, eu estou pedindo atenção de todos, que isso aqui é sério. Quando se fala de cesta básica, é para dar sobrevivência para as pessoas, gente. Eu vi passando no jornal essa semana, teve pessoas entornando bujão de gás para coar um café. Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Eu sei, eu tenho filho, eu sei o quanto é triste. Já pensou se um filho seu levantar de manhã e não ter um biscoito para comer? E a prefeitura hoje tem o dinheiro para comprar cesta básica. Eu estou falando porque nós aprovamos 200 mil e hoje a assistência social não pode ficar sem pelo menos 50 cestas básicas disponíveis a todo momento. Chegou a pessoa pedindo, tem que ter. Então, eu estou falando isso aqui, senhores vereadores, porque eu fui cobrado isso aqui várias vezes essa semana, viu? Não foi só uma vez só, não. Então, estou falando por isso. Eu sei que o governo está pagando R$600 de auxílio, ou talvez algumas podem receber até R$1.200, mas R$600, tem pessoas que dependem de medicamento. E a conta de luz e de água, telefone, mais alguma coisa aí que tem vários itens que usa numa casa. Será que R$600 já dá para isso e tudo? E para fazer despesa? Então eu quero deixar bem registrado aqui a cobrança e vocês não deixem de fazer essa cobrança, vereador Belo, como líder de governo. Isso é em favor do povo. O dinheiro é do povo, o povo quer a cesta, vamos dar a cesta. Quer estrada, vamos fazer as estradas. Então tem várias comunidades aqui reclamando. Tem Tolda, Santana, Barreiro, Bigode, que está lá sem condições de sair, Olhos d'Água, Poço Dantas, Macedos, ligação lá do Mato Grande, igual eu já disse, com Vargem Funda, que não tem condições mais. São coisas pequenas. Então, o que eu sugiro? Parar uma patroa que está numa comunidade, fazendo a comunidade por completo, ir lá uma semana e catar os pontos. Faz lá, no senhor lá, no outro que pediu, no José Maria Cardoso, no Darcy, no Olhos d'Água, e depois retorna para a comunidade de novo e vai levando por completo, até finalizar. Senão vai chegar no final do ano, uma pessoa só vai ficar sofrendo a vida inteira sem ter o benefício. Também quero deixar registrado aqui a respeito das emendas impositivas. Nós não podemos abrir mãos. Todas as reuniões nós vamos cobrar da comunidade da Boa Vista, do calçamento, da subida da Ponte do Quincas, do Morro da Cocóia na Estrada do São Miguel, do Morro da Ponte da Vargem Funda, da própria outra subida lá da Ponte do Funil, que são coisas que as pessoas precisam do serviço e é um serviço que vai dar resultado. Então, nós não podemos abrir mão das nossas emendas impositivas. E para não extrapolar o horário aí, eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado pela atenção. Com a palavra o vereador Edinho do Cidadania. Senhor presidente, novos colegas vereadores, boa noite. Funcionários dessa casa, boa noite. Ouvintes da Rádio Clube, bom dia. Cumprimento meu amigo Wenderson Martins, que está nos ouvindo via Facebook. Uma boa noite. Em nome dele, cumprimento todos os internautas. Gostaria aqui, senhor presidente, de começar as minhas falas pedindo uma atenção especial a essas indicações
lidas por Vossa Excelência e também esses requerimentos, principalmente esses do número 23 ao 26. Gostaria, senhor presidente, uma atenção especial no 23, no 24 e 25 nas prestações de conta, que observemos os prazos regimentais e não cumprindo, gostaria, juntamente solicitar de Vossa Excelência, justamente com o jurídico, que tomasse as medidas cabíveis, haja visto, que já foi relatado aqui por vários vereadores, os vereadores que me antecedeu, como Tibinha relatou, de falta de cumprimento com esses requerimentos. Então, eu gostaria que providência fosse tomada, um mandado de segurança, para que a gente tivesse essas respostas desses requerimentos. E gostaria, na oportunidade também, senhor presidente, se assim que chegar as respostas desse requerimento, que Vossa Excelência convocasse, eu não sei a pessoa que é responsável hoje, o tesoureiro da prefeitura para prestar esclarecimentos dessas prestações de conta. Fica a minha solicitação junto a Vossa Excelência. E sobre o requerimento 26/2020, sobre a situação previdenciária dos municípios, o novo colega vereador Tibinha também parece que já protocolou. Eu gostaria de solicitar para Vossa Excelência que chamasse aqui na tribuna um representante do Instituto de Previdência aqui do município, para que o mesmo prestasse esclarecimentos para essa casa. Dando sequência aqui, senhor presidente, eu gostaria sim de parabenizar o prefeito pelas obras que ele tem feito no município. Não posso ser hipócrita e não ver o que está sendo feito, mas gostaria que ele tivesse hombridade também para reconhecer o que essa casa tem feito, para que essas mesmas obras estejam sendo feitas. Lembro como se fosse hoje aqui, quando chegou um projeto de lei para a venda de bens imóveis para a infraestrutura do bairro Nova Turmalina. O projeto não seguiu em frente, mas logo naquele dia, o novo colega vereador Geraldinho manifestou, e lembro como se fosse hoje, perguntei a ele que se viesse um projeto de lei do Executivo do financiamento do banco, se ele votaria, e os demais vereadores votariam. Todos concordaram e disseram que votaria. Aí eu vejo hoje o prefeito fazendo suas lives, nunca fala dessa casa que tanto apoiou. Então, gostaria de falar com o público, com o pessoal de Turmalina, com toda a população, que esse crédito também é dessa casa. Todos os nossos vereadores, não é somente do prefeito, não. Ele não tem a obrigação de falar que tem o dedo da casa nessas benfeitorias, então eu deixo aqui claro. É muito bem ouvido a rádio, os internautas estão sempre nos acompanhando. Então, se de 100% dos créditos, 50% é do prefeito, o outro 50% pode botar na conta dessa casa dos 11 vereadores que são muito responsáveis com o município. Me concede uma parte, não? Sim. Reforçando e concordando aí com o que Vossa Excelência disse quanto à questão do financiamento, e lembrar também, nobre, que além do financiamento dos 2 milhões que está sendo utilizado, várias emendas, né, que foram aqui adquiridas pelos vereadores através dos seus deputados. Lembrar também que, principalmente no bairro Nova Turmalina, foram vendidos vários lotes que deu um montante também considerável para poder fazer essas obras de infraestrutura. Lembrar também que, recentemente, a Câmara devolveu R$120 mil à Prefeitura, e parte desse recurso são para obras também de infraestrutura. Inclusive, está sendo construída as caixas d'água na comunidade do Lamba, né? Para, se Deus quiser, em breve está funcionando lá o sistema de abastecimento da água. Então, comum com sua fala, o prefeito tem que ter consideração ao trabalho que essa Câmara tem feito, não para ele, mas para o município de Turmalina. Obrigado pela parte. Sempre às ordens, novo colega. Muito, muito sensato sua colocação. Eu que te agradeço. Uma parte, nobre? Só para... Concedo, sim, nobre. Muito bem colocado aí, sobre as lives do prefeito, né? Inclusive, eu queria falar nesse repasse que a gente fizemos, a Câmara fez para o Executivo. Ele fez uma live falando do serviço que está sendo feito, do abastecimento de água da tolda, do Lamba, com a água do Lamba, mas em momento algum ele mencionou que essa Câmara direcionou R$50 mil para aquele serviço ali ser executado. Era só para reforçar mesmo. Obrigado pela parte, Nobre. Eu que agradeço, Nobre, sempre às ordens. E continuando aqui, então, parabenizo o prefeito e espero que ele, numa oportunidade, nos parabenize também pela parceria. E parabenizo ele também por talvez entrar para a história, por o único prefeito que vai findar
um mandato com apenas dois vereadores de situação. Isso fere tudo o que a gente entende de convívio. Trago isso, senhor presidente, à baila aqui, devido ao que está acontecendo, depois que eu declarei o meu apoio, o apoio do meu partido ao meu candidato Ninim, pré-candidato Ninim, eu estou sofrendo retaliação e perseguição, inclusive familiar, onde a minha irmã está sendo retirada de um serviço pelo prefeito por perseguição, devido eu estar manifestado apoio ao meu nobre colega, companheiro Ninim de partido. Então, assim, ele está ferindo a democracia e a liberdade de expressão. Isso é muito triste, no século XXI, ter político com essa cabeça, onde ele quer boicotar a liberdade de expressão. Então, fica aqui minha indignação. Nosso amigo Zé Geraldo leu muito bem ali uma moção de repúdio, acho que foi de autoria dele, todos votamos, da reforma da Previdência. Acredito a gente fazer uma moção de repúdio contra o tratamento do prefeito para com essa casa. Eu tenho certeza que no mínimo 9 votos, 9 assinaturas vai ter. Porque é uma falta de consideração, os poderes que deveriam ser harmônicos, o prefeito vai terminar o mandato com apenas 2, quer dizer, até 31 de dezembro, tem muita água para passar debaixo da ponte. Né? Então é triste estar falando isso. Se me perguntar o porquê, é simples. A perseguição ela está existindo não só aqui enquanto político, chegou a ser coisa familiar. E minha irmã está sentindo isso na pele. Então, senhor presidente, mudando o foco aqui, eu gostaria também de criticar aqui o comitê emergencial e pedir a minha retirada desse comitê. Porque é vergonhoso fazer parte de um comitê social que, no último dia 29, que foi a última reunião, mandei uma mensagem, o nosso colega Geraldinho e o nosso colega Osmano teve acesso a essa mensagem, e até hoje nada foi feito. Vendo tanta gente precisando de cesta, perguntando para a gente quais atitudes foram tomadas, eu como membro da comissão não souber responder, eu não fico mais nesse comitê e espero que Vossa Excelência consiga alguém para compor esse comitê. E dando sequência às minhas falas também, senhor presidente, eu gostaria de falar, porque foi um compromisso que eu fiz com o povo, sobre o requerimento 16, onde solicita do Executivo explicações sobre o projeto votado nessa casa e que até hoje não obtivemos respostas. Então, se já tiver, só reforçando, o novo colega Tibinha falou, se já estiver extrapolando o prazo regimental, gostaria também que fosse expedido um mandato de segurança. E agora eu vou dirigir minha palavra ao líder de governo, porque eu não tenho mais acesso com o prefeito. Ele marcou comigo 10 horas hoje, fiquei até 11h30, não pôde me atender, dentre várias tentativas. Sobre a rua Jatobá, que parece que o prefeito ficou sabendo que eu tenho interesse. Eu não, né? Tem alguém lá que me solicitou, que eu estou cobrando, parece que ela é a única rua que não mexeu. Então, não deixa ele saber que sou eu que estou pedindo, não, nosso colega líder de governo. E passa a posição para que eu possa informar se vai ter. Colega. Concedo. Eu acho que o colega está sendo infeliz nas colocações, porque sempre esteve junto e sabe do empenho do Executivo para estar executando essas obras. Ninguém melhor do que Vossa Excelência para saber que todas as ruas não podem ser abertas no mesmo momento. É sequência de trabalho. Então, você pode ter certeza que birra política entre você e o prefeito impedirá ele de fazer as obras que estão projetadas e planejadas. Pode ter certeza disso, que as obras que estão dentro do projeto elas vão ser executadas, indiferente de Vossa Excelência ter interesse ou não, porque o prefeito tem que executar para o município, não para beneficiar nós vereadores. Quem tem que ser beneficiado são os moradores que estão lá nas pontas de rua, que precisam sim, indiferente de estar apoiando ou não estar apoiando, pode ter certeza que essa obra vai ser executada. Obrigado. A parte aí, vereador.
Só respondendo o nobre colega, acho que Vossa Excelência que entendeu. Eu quero informação sobre a rua. Em momento algum eu não disse que o prefeito não iria fazer. E quando eu falo que eu tenho interesse, eu não tenho imóvel, eu não tenho nada. Eu tenho, me solicitaram informação se vai ou não fazer a rua, mas mediante essa informação que Vossa Excelência está me passando, eu vou levar ao morador dessa mesma rua. Muito obrigado. Pode falar aí, nobre colega Tibinha. Essa perseguição... Quero solicitar para concluir, porque nós já acertamos que no início Só, senhor ser presidente. rigoroso com o horário. Só, senhor presidente, uma manifestação com relação à fala do vereador Edinho, da perseguição no sentido de não estar iniciando, com certeza. Eu já vi uma placa, vereador Edinho, do governo do estado de Minas Gerais, com relação à pavimentação do trecho da estrada da Ponte Pedra. E lá diz que o início da obra seria em fevereiro, com conclusão em até 6 meses. Eu estou achando isso difícil de ser realizado, porque até o presente momento nem sequer iniciou a obra. Então, vereador líder de governo, fica mais uma vez o meu questionamento de quando será dado início às nossas emendas impositivas. Como está extrapolando o horário, muito obrigado a todos, boa noite. Eu quero pedir a compreensão o vereador Belo e líder do governo pela solicitação aí de cumprimento do regimento, mas como nós temos a cultura aqui de não obedecer esse horário, eu entendo que nessa reunião não posso ser injusto deixar a metade dos vereadores falar e encerrar, uma vez que já está dando o horário. Então, fica com a discussão, vereador Belo, para a próxima reunião. E com a palavra o vereador Arlen. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, o público que nos assiste agora ao vivo pelo Facebook, boa noite. Aos ouvintes da rádio aos domingos, meu bom dia. Eu inicio minha fala aqui, senhor presidente, colocando sobre a questão do coronavírus em nosso município, né? Dizer que a gente está vivendo uma pandemia, uma situação totalmente incerta, e a gente não pode cravar por quanto tempo ainda vai perdurar essa situação. Mas nós temos que entender que tem algumas coisas que podem ser feitas. Eu tenho cobrado há bom tempo aqui a limpeza, a detetização, a desinfetação de todo o município. E recentemente eu vi, né, que foi feito em algumas partes do município. E pelo custo que me passaram, eu acho que foi muito pouco. Precisaria intensificar mais essa ação. Porque se isso, de fato, é algo que pode contribuir para evitar que o vírus permaneça no nosso município, e tem recurso suficiente chegando para isso, que seja aplicado. Queria também, senhor presidente, colocar que a Prefeitura de Carbonita, segundo uma matéria que eu vi essa semana na rede social, ela adquiriu unidade de terapia intensiva, UTI, e respiradores pulmonares, dentro do trabalho de melhoria do Hospital São Vicente daquela cidade, para poder atender o cidadão. E fica aqui o meu questionamento, e peço ao líder de governo que possa levar isso ao secretário de saúde e ao prefeito, o que está sendo feito enquanto poder público municipal, enquanto executivo, para se adquirir esses equipamentos, para a gente ter algo que possa acalentar mais as pessoas caso venham a precisar, e não ter que sair tendo de ser transferido para outros municípios, sendo que a gente sabe a dificuldade que é conseguir leito de UTI, principalmente em Diamantina. Queria também chamar a atenção e colocar que nos últimos 15 dias, por 2 vezes, teve mascate em Turmalina vendendo porta a porta. Há uns 15 dias atrás, ficou em Turmalina por alguns dias, e essa semana teve pessoas, né, vendendo meia. E que o executivo tem que ter um plano de ação veemente para que, infelizmente, essas pessoas não venham vender no nosso município. Eu digo infelizmente porque eu sei que todo mundo precisa trabalhar, mas o risco dessas pessoas vir porta a porta, pessoas que vêm de outros estados, passam em várias regiões do país, é muito maior do que as pessoas do próprio município, os pequenos comerciantes, está funcionando. E aí, vereador Tibinha, me permita discordar das suas colocações quanto ao projeto 19. Respeito, eu acho que a democracia é importante, o respeito.
Em cima de que Vossa Excelência falou, eu vejo algo parecido de uma outra visão. Por exemplo, eu acho que a aprovação desse projeto aqui é que vai beneficiar as pessoas que estão com seus estabelecimentos fechados. E não puni-los mais. Como eu disse aqui antes da reunião, no nosso debate, eu também sou contra punir quem está sendo punido. Mas confio na palavra dos nobres colegas que fazem parte do comitê emergencial, o vereador Belo, o vereador Geraldinho, que o comitê colocou a possibilidade de flexibilização de todo o comércio municipal, desde que tenha normas e regras, e que essas normas e regras possam também ter sanções, punições. Por quê? Porque não adianta a gente o prefeito colocar um decreto, normas de funcionamento, e o fiscal não poder atuar aquelas empresas, aqueles comércios que não estão cumprindo com o decreto. E tenho certeza, vereador Tibinha, que o comércio de Turmalina está sendo muito bem estruturado, muito bem adequado, e não vai ser preciso a aplicação dessas multas. Como está bem discriminado no projeto, as pessoas terão a oportunidade de defesa, as pessoas terão uma comissão que vai avaliar se aquela atuação de fato procede ou não. Então, eu vejo que a Câmara aqui hoje deu oportunidade para aquelas pessoas que estão há 60, 90, 120 dias com o seu estabelecimento comercial fechado, de poder, dentro das normas e regras do comitê, voltar a funcionar. Então, assim, eu fico muito tranquilo com o meu voto e acho que a Câmara acertou nesse sentido, porque, infelizmente, existe um ditado popular que diz assim: não podemos deixar o bode morrer e nem a onça passar fome. Então, nesse momento de pandemia, que é um cenário totalmente incerto, nós não sabemos se vai ficar mais 30, mais 60, mais um ano, mais 2, mas nós sabemos que muitos pais de famílias precisam trabalhar. Uma parte, vereador Arley. Pois não, vereador? Concordo em parte com as suas falas, mas até acho um pouco contraditório pelo seguinte: esse projeto 19, essas penalidades, elas serão aplicadas aos comerciantes, aos prestadores de serviço do nosso município. Vossa Excelência acabou de falar de pessoas de Mascadas que estão entrando aqui dentro de Turmalina, nenhuma medida é tomada. Nas barreiras, nenhuma medida é tomada. Então, por que essas penalidades só os mais fracos? Esses fiscais, será que eles vão tomar providências com todos os comerciantes? Será que não vai ser só o pobre coitado, o comerciante, o mais fraco, que será penalizado? Isso que é o meu questionamento. Respeito sua opinião, vereador, e como eu disse, eu sou totalmente contrário que esses mascates possam vender porta a porta. Eu acho que o decreto, fica aqui a sugestão, tem que proibir que essas pessoas, esses mascates, venham vender no nosso município. Discordo de Vossa Excelência porque os fiscais farão o papel dele dentro de regras. Existe o código de postura, existe o código sanitário. Se for assim, então a vigilância sanitária vai poder selecionar, for assim, o alvará selecionar. Então, assim, nós temos que confiar que existe pessoas sérias nos espaços sérios que vão fazer cumprir o que prevê a lei. Porque senão nós vamos ter que derrubar toda a lei que tem no município que seja de fiscalização. Seguindo aqui, senhor presidente, eu queria cobrar, solicitar do líder de governo que intensifique o pedido ao prefeito quanto às ruas abaixo da rua... abaixo da rua Pintacilga, a rua da minha casa, que precisa ser feita as redes pluviais. Essas redes pluviais, se Deus abençoar, logo nós teremos chuvas. E se demorar a começar as redes pluvial naquela área, vereador Belo, não dará continuidade ao serviço, porque como que se abre uma terra daquela que é chapada, a terra frouxa, em período chuvoso? Então, já fiz essa cobrança, solicito novamente que seja feito esse manilhamento. É mais urgente o manilhamento do que a preparação das ruas, em termos de terraplanagem, porque com período chuvoso não dá para poder fazer a rede pluvial. Queria também reforçar o pedido das luminárias. Essa semana várias pessoas me cobrou, perguntou sobre a questão das luminárias. O prefeito disse que não ficaria um poste sem luminária. Como que está o andamento dessas luminárias? Precisamos ter uma atenção especial. Eu queria também cobrar sobre a questão do processo do concurso público. Várias pessoas também questionando, procurando quando que vai ser chamado, por que não está sendo chamado, então que seja colocado como pauta de discussão
E se o prefeito, de fato, não tem intenção de chamar, que ele também emita uma nota, né? Faz as lives mostrando as coisas que estão feitas. É bom também fazer uma live explicando à população por que não está chamando, qual que é a perspectiva de chamar, porque tem muita gente dependendo de ser chamado para poder decidir uma coisa ou outra na vida, né? Então, solicito, senhor líder de governo, que leve essa demanda ao executivo. Queria aqui, senhor presidente, parabenizar essa casa pela moção de repúdio sobre a reforma estadual, né? Eu concordo totalmente, defendo que todo o funcionário público estadual seja valorizado, tenha seus direitos adquiridos, e do jeito que essa reforma está vindo aí, vai penalizar muito cidadão, vai penalizar muita gente que está próximo de aposentadoria, vai fazer com que o cidadão que já é sempre penalizado, mais uma vez pague um preço muito alto. Queria também, senhor presidente, deixar claro aqui a situação do ofício, do arquivamento do processo contra a Peram, que foi apresentado aqui hoje pelo Ministério Público, né, pelo promotor de justiça, que a gente não pode aceitar isso aí como justificativa, não. É um absurdo você fazer uma denúncia e a Câmara Legislativa fazer uma denúncia colocando que a Peram fez captação de água além do que é permitido na outorga, e a resposta de arquivamento é que o local não tem água, está seco. Mas se está seco é porque foi eles mesmos que tirou a água. Então é muito vago um promotor responder a uma Casa Legislativa um processo dessa magnitude. Então, já que tem o prazo de recurso de 10 dias, senhor presidente, solicito que seja feito um encaminhamento para que seja, de fato, reaberto esse processo, não arquivado, e que o Ministério Público faça a parte dele, que é, de fato, proibir a captação de água além do que é outorgado, principalmente em época de seca. Finalizando aqui minha fala, senhor presidente, eu também queria colocar aqui sobre a questão da água do Lamba. Eu disse aqui na parte que eu solicitei, mas é importante que a comunidade, que as pessoas saibam que esse projeto é um projeto de muitos anos, e se Deus quiser, ele terá finalizado esse ano o projeto para que as pessoas possam ter água em casa, e deixar claro que foi uma decisão desta casa, dos novos vereadores, para que a Câmara pudesse repassar esse recurso e concluir um projeto que tanta gente está aguardando lá há tantos anos. São essas as minhas palavras. Uma boa noite a todos. Antes de passar a palavra aqui, eu só queria esclarecer o vereador Edinho, que quanto a providência jurídica, ela já é automática aqui. Vencendo os prazos, o jurídico já entra com mandato de segurança. E quanto à convocação do tesoureiro, Edinho, precisa ser através de requerimento aprovado por essa casa, e a gente procede à convocação. Com a palavra o vereador Edinho. Com a palavra o vereador Geraldinho. Senhor presidente, colegas vereadores, seguidores pela rede social, ouvintes da Rádio Clube FM aos domingos, meu bom dia. Inicio minhas palavras destacando o projeto de lei 019/2020. Sei que é um projeto que se trata principalmente de penalidades, mas que também diminui a angústia de tantos empreendedores que querem abrir sua loja, o seu consultório e tantos outros serviços. Eu, enquanto membro do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, sei que todas as medidas até o momento tomadas pelo comitê foi no intuito de acertar. E não termos nenhum caso grave de Covid-19 em nossa cidade. Ali temos pessoas, profissionais de saúde, competentes, que devemos ouvir. Podemos até divergir, mas sabendo que a gente não tem o conhecimento que tais profissionais que são membros daquele comitê têm.
também queria aqui justificar, né, o porquê da minha defesa sobre esse projeto 019. No início de junho, nobres colegas, se fez presente em uma reunião do comitê 2 proprietários de academias, colocando a sua necessidade de reabrir suas empresas e propondo um novo cronograma de trabalho para atender todas as normas da saúde, como também proteger os usuários de tais serviços. Mesmo assim, naquela data, o comitê resolveu que tais serviços ainda não seria o momento de abrir. E naquele momento foi quando eu perguntei o que impediria de tais serviços ser prestado, já que as academias elas trabalham principalmente com o público de dentro do município e ainda não tínhamos nenhum caso naquele momento aqui no município. Foi quando alegaram a falta de poder de atuação dos fiscais para no caso de necessário, se algum comerciante infringisse tais normas da saúde. E a partir daquele momento quando disseram que o melhor seria um projeto de lei para que eles pudessem ter essa autonomia, eu comecei a defender diante da angústia de tantos proprietários de lojas, consultórios e também as academias, que têm essa necessidade, têm funcionários sob sua responsabilidade. Então a gente vê essa angústia no dia a dia dessas pessoas que querem, né, bem para os seus funcionários, mas diante de uma dificuldade, quando em uma conversa há poucos dias com um desses empreendedores, quando ela colocou que já deu férias para seus funcionários 2021, 2022 e agora ela já não sabia mais o que fazer. Então é diante disso que eu defendo esse projeto. Sei também da responsabilidade dos nossos empreendedores, sei do comprometimento deles com o município. Com certeza, eu acredito muito que nenhuma punição dessa terá necessidade de ser aplicada, porque o que eles querem é ter essa liberdade de estar trabalhando, como também de estar com seus funcionários em dias, porque infelizmente se o comércio se ele não está vendendo, como que ele vai cumprir com seus funcionários? Então é isso que eles querem, esse direito de estar trabalhando, mas dentro das normas impostas pela Secretaria de Saúde. Agora, é preciso que a administração faça a parte dela, investimento mais na saúde. Nós sabemos que a Prefeitura tem recebido recursos, mas os investimentos eu vejo que são são pouco ainda. Nós sabemos da grande economia que tem sido feita na saúde, mesmo com a questão do Covid. Olha que nós temos hoje falta de médicos. Tudo bem que no momento não está conseguindo fazer essa contratação, mas nós temos falta de médicos em vários postos de saúde. Nós hoje não contamos com um pediatra. Se um pai ou uma mãe precisar de um pediatra, ele tem que ir em Capelinha para conseguir, para que o seu filho seja atendido com um pediatra. Então, é preciso que invista. A questão das barreiras, que tem sido uma polêmica tão grande, sabemos da efetividade das barreiras se elas fizerem um trabalho realmente eficaz, de pegar o contato, né, das pessoas que dali chegarem, onde elas vão estar no município. Então, tudo isso faz com que esse trabalho tenha uma eficácia maior. Não é só julgar só para a população, é o que infelizmente tem acontecido. Eu falo que hoje a população, os donos de loja, salão de beleza e tantos outros, eles já deram a sua contribuição. Com certeza que já deram. Nesse momento todo que estão fechados, sem muita reclamação, estão com certeza vivendo dias difíceis, mas eles já deram a sua contribuição. É preciso que a Prefeitura, para exigir dos donos de loja, dos empreendedores, que ela faça a sua parte também, que não tem feito. É preciso que invista mais na questão do combate ao Covid-19. Quero aproveitar aqui também
para registrar a minha indignação com a questão da Secretaria de Assistência Social. O nobre colega Edinho disse muito bem. Eu pedi para ele que ele tentasse uma reunião do comitê do social, o que ele não conseguiu, junto com o nobre colega Osmano. Nesse momento que sabemos que quantas famílias estão passando dificuldade, eu tenho na minha agenda aqui mais de 10 pedidos de cesta básica. Tudo bem que pode se comentar. A Secretaria de Assistência Social está distribuindo tantas cestas verdes toda semana. Que bom, está valorizando o nosso agricultor familiar. Mas a cesta verde não substitui a cesta de arroz, feijão, óleo e outros ingredientes que tem nela. Ela não substitui. Infelizmente, nobres, talvez vocês não saibam, mas há 10 dias não tem uma cesta na Secretaria de Assistência Social. Não tem. Dizem que estão esperando a cesta da SEDESE. Mas por que esperam a cesta da SEDESE? Esse não foi o compromisso do prefeito na última reunião que tivemos do Comitê Social. Não foi. Naquele dia eu disse, tudo bem, prefeito, não precisa comprar 2.000 cestas, mas que não deixe o social sem cesta básica. Não deixe. Outra coisa, os agentes de saúde estão sendo penalizados por uma coisa que eles não têm culpa. Eles foram autorizados a fazer um cadastro. E as pessoas estão perguntando a eles, cadê a cesta que vocês fizeram o cadastro? Eu tenho vários áudios de agentes de saúde, de pessoas ligando para eles e até criando um certo mal-estar. Tudo por infelizmente, uma falha, uma desorganização junto à Secretaria de Assistência Social. Por isso, que deixe bem claro que a Secretaria tem ótimos profissionais, mas é preciso que a gestora tome conta do seu cargo como deve. Não é dessa forma. A gestora não precisa estar em nenhum lugar entregando cesta. Ela tem que estar na sua administração, fazendo o que lhe deve, planejando essa questão da cesta para não faltar. Isso que tem que ser o trabalho dela. Agora, estamos desde o dia 29 com as portas da secretaria fechada, com cadeado, porque eu passei tanto no CRAS como aqui. Não pode, gente. Tem um telefone? Tem, eu sei que tem, mas não resolve. O social é nesse momento que precisa de social. No momento que estiver tudo bem, o social pode até ser mais flexível. Agora é que precisa dele. Agora é a parceria do social com a Secretaria de Saúde. Por quê? O Comitê da Saúde, ele é para aplicar, infelizmente, as medidas preventivas. E o social para apoiar naquilo que lhe cabe, que é dar suporte a famílias com situação vulnerável. Então, fica aqui a minha indignação com o social nesse momento, infelizmente. Muito obrigado a todos. Sim, não? É só motivo de informação que esses 10 dias que Vossa Excelência citou aí que não tem cesta, não procede, porque eu sei de alguém que recebeu cesta essa semana. Entendeu? Então, foi até pessoas que tinham até conversado com o Osmano, e eu tenho certeza que ela recebeu, que ela me mandou mensagem que tinha recebido essa semana. Obrigado. O nobre, então, infelizmente, está havendo escolha, porque eu estou com mais ou menos 10 pedidos aqui, que infelizmente nenhum deles foi atendido. Inclusive, um tem 30 dias, nobres. Então, vamos ter cuidado, aí eu vou voltar no que eu falei. Cuidado, a gestora não é o papel da gestora do social estar em casa de ninguém entregando cesta. Esse é o trabalho das assistentes sociais, e não da gestora. Ela tem um trabalho de administração. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Leninha, do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores desta casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite. E aos ouvintes da rádio aos domingos, um bom dia e uma semana abençoada. Gostaria de iniciar minhas falas pedindo, mais uma vez, o entendimento de todos para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Só assim vamos conseguir conter essa doença. O isolamento é o melhor remédio. Gostaria de agradecer todos os funcionários que têm colaborado sem medir esforços no controle da pandemia. Sou solidária a todos
e me coloco à disposição para juntos nos livrar desse vírus. Eu gostaria de estar esclarecendo aqui sobre o projeto 019-2020, que esse projeto não foi criado pelo Fernando, secretário de Saúde, nem pelo prefeito, mas sim pelo Comitê de Enfrentamento do Covid-19, com técnicos da Vigilância Sanitária, técnicos da Saúde, e muito bem representado por essa casa, pelo nosso colega vereadores Geraldinho e o Belo. Fica parecendo, né, que foi o secretário que impôs ou foi o prefeito. Então, tudo tem uma comissão, foi criado pelas, né, assim, muito bem discutido pelos técnicos. Então, assim, não vamos criar essa culpa, porque é uma responsabilidade, não é uma culpa. E essa responsabilidade é do Comitê de Enfrentamento do Covid-19. São essas minhas palavras. Boa noite. Com a palavra, o vereador Beto da Canuta, do PL. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Leninha, funcionários dessa casa, boa noite. Público que nos assiste através do Facebook, uma boa noite. Aos amigos ouvintes da rádio ao domingo, um bom dia, uma abençoada semana, e que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Senhor presidente, inicio minha fala aqui hoje, parabenizando eles, né, pelo dia, esses que exercem o seu ofício com responsabilidade, disciplina e respeito, em nome do senhor Ulisses, que é o presidente da Associação dos Taxistas. Eu parabenizo todos os taxistas hoje pelo seu dia. Sendo repetitivo, mas o momento é esse, eu quero aqui também falar sobre o Covid-19. O que de fato está sendo feito para o enfrentamento do Covid-19 em nossa cidade? Por quê? Fazer isolamento, né, faz isolamento social. Será que essa é uma forma mais adequada? Fechamento dos comércios. E o que está sendo feito com a verba que está vindo para o combate ao Covid-19? É muito triste, né, a gente ver um cidadão que foi testado positivo e quando ele manifesta dizendo, falando da indignação dele sobre o apoio, né? Quando ele foi testado positivo, na sexta-feira, no dia 26, ele foi testado positivo, 26 de julho, na sexta-feira. Só na segunda-feira é que foram fazer o teste na esposa desse cidadão, né? E ele, né, relata muito bem. Todos viram aí a indignação dele na rede social, ele falando, né? E se sentindo privilegiado ainda. Pouco apoio, pouquíssimo apoio que teve, né? Se sentindo privilegiado, por quê? Os outros dois colegas deles não teve assistência nenhuma. Ninguém passou a saber aonde essa pessoa, esse cidadão, iria ficar, se era com a sua família, ou com quem que era, ou se iria ficar sozinho. Não teve ninguém indo até o local, né, claro, com os cuidados devidos, para saber como ele estava. Né? Inclusive, eu quero parabenizar ele pela colocação, pelo desabafo, como ele disse, né? Então é uma coisa que a gente fica assim, por entender que as cidades não tão longe da nossa, cidade com mesmo número de habitantes, eu vou dizer até menos, essa cidade, eles alugaram o hotel com esses recursos vindo ao combate ao coronavírus, ao Covid-19, com 72 apartamentos, transformando-os em 140 leitos. Em 140 leitos ao combate ao Covid-19. Onde o cidadão que ali for testado positivo, nem para suas casas iriam.
iria diretamente para ali para que fosse tomado todo o cuidado. Então, nesse hotel foi montado 140 leitos para receber essas pessoas que testarem positiva. A gente só vê o executivo nas suas lives mostrando as obras, maravilha que estão sendo feitas, mas o combate ao coronavírus, infelizmente, o que deve ser feito não está sendo feito. Por que essa, você vê, todo mundo viu. Estou me expondo aqui porque estou extremamente preocupado com a forma que está sendo conduzida o monitoramento e o combate ao Covid-19 na nossa cidade. Precisa-se de mudança com urgência, ou poderemos ter consequências irreparáveis muito em breve. Que essa situação traga algum aprendizado. Bom dia de um cidadão preocupado. Parabenizo ele por essa colocação, por essas sábias palavras. Uma pessoa preocupada, onde sexta-feira, como eu disse, ele entrou em isolamento. Só na segunda que a esposa foi procurada e depois não mais, ninguém foi dar atenção. Então, deve sim fazer o monitoramento correto. A gente vê, gente, nas outras cidades, isso é notório, está nos nossos olhos, todo mundo está vendo. Tamarandiba, que exemplo! Não, como disse o vereador Geraldinho, os funcionários são de extrema competência, competentíssimos. Mas, infelizmente, tem alguma coisa prendendo aí que não está dando a liberdade para fazer o serviço que deve ser feito. Então, infelizmente, é muito triste. Dinheiro nós sabemos que está caindo um montante significativo. Sempre está chegando recurso ao combate ao coronavírus. Às vezes, fala que o município deixou de arrecadar um pouco, mas o governo federal está repondo isso. Então, fica aqui a minha indignação nessa questão. Que a gente todo mundo pode presenciar isso nas redes sociais, onde esse cidadão colocou a sua indignação da forma que está sendo conduzida essa situação. Sobre a questão de cesta básica, vereador Geraldinho, eu tenho aqui mais de 20 pedidos de cesta básica. Mais de 20 pedidos de cesta básica. A coisa, gente, não está brincadeira, não. Um cidadão, quando ele conseguiu uma cesta de verdura, dessa cesta verde, ele falou assim, mas eu não tenho feijão, não tenho arroz, e aí? Aí o outro conseguiu a cesta de alimento, mas e aí? Eu não tenho gás para cozinhar? Então, a situação é complicada, igual já foi sendo repetitivo, mas esses R$600, gente, infelizmente, olha lá para o básico do básico. Muitas contas, muita gente em uso de medicamento contínuo, coisas que não pode faltar. E famílias grandes, às vezes chega uma cesta, fala cesta básica, mas o momento agora não é pensar numa cesta básica. Quando fala básica, é básico do básico mesmo. Então nós temos que repensar essa questão desse nome, cesta básica. Nós temos que aprimorar mais essas cestas. Porque, infelizmente, o que está indo na cesta, uma família de 3 pessoas, não dá para passar uma semana. 3 adultos, olha lá que não dá para passar uma semana. Então, é um caso para se pensar mesmo. A questão da água do Lamba, volta a falar e fazendo, o vereador Arthur também já colocou, mas o prefeito não teve a humildade de falar que essa casa destinou um recurso para aquela comunidade. O porquê que ele não quer falar dessa casa? Essa casa que o promoveu, aí ele está do outro lado hoje, sendo um executivo. Essa casa que promoveu ele. E por aqui ele passou por alguns mandatos.
E hoje ele é o executivo, ele é o prefeito da cidade. E quando eu estava em vereador de situação, eu olhava e via os vereadores da oposição, nunca prendeu, nunca barrou projeto nenhum aqui, pelo contrário, essa casa sempre facilitou os trabalhos para ele. Vereador Edinho, que bom que você venha sofrer agora, só agora. Eu, desde o começo, nunca, não é eu ser atendido, não, é atender as pessoas que me procuravam e eu procurava ele. E, infelizmente, na esperança de poder um dia melhorar, fiquei por 3 anos esperando. Por 3 anos. Mas para frente nós estamos indo, né? Então, senhor presidente, nós devemos sim averiguar, igual o vereador Tibinha falou, esses recursos que estão vindo, o que estão sendo feito com esses recursos, porque os nossos munícipes, eles não podem pagar por isso. Eles não podem pagar por isso. Esse recurso está vindo para ser aplicado. Outra coisa, Nova Turmalina tem ruas intransitáveis. Ruas intransitáveis, desde quando nós vemos cobrando aqui, ó. A rede pluvial, até hoje, nada. Nós vem fazendo um asfalto de cima para baixo, daqui 3 meses cola as águas, e quem está morando cá embaixo? Como é que vai fazer? Solicito o vereador para concluir. Vou concluir. Meu sonho é que veja todas as ruas dessa cidade asfaltadas, bem pavimentadas, mas da forma correta, com rede pluvial, tudo bonitinho, para que depois nossos munícipes não venham sofrer os danos mais para frente. E para finalizar, vou deixar aqui um trecho da palavra de Deus que está em Tiago 3, versículo 13. A sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, em vosso coração não vos glorieis e nem miteis contra a verdade. Essas são minha fala. Eu agradeço a todos. Uma boa noite. Deus abençoe. Com a palavra o vereador Petrônio do PL. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Leninha, funcionários dessa casa, público que nos acompanha através das redes sociais, em especial Facebook, boa noite. Eu aproveito também para cumprimentar, todos que nos acompanham, todos os rádio-ouvintes que nos acompanham através da Rádio.com e também da Rádio Clube FM aos domingos, desejando a todos uma ótima semana. Inicio minhas palavras hoje sendo solidário com as palavras do nobre colega Osmano, no que diz respeito ao patrulhamento de algumas estradas nas comunidades de Olho d'Água, Bigode e também demais comunidades que até agora não tiveram suas estradas patruladas. Esses dias atrás, recebi aqui na Câmara uma amiga lá da comunidade do Bigode e falando dos péssimos estados da estrada lá, e fizemos até uma indicação aqui e até hoje não foi atendido. A respeito das cestas básicas, gente, nós sabiamente aprovamos um projeto aqui há mais de 60 dias, autorizando a compra no valor de R$200 mil, valor que hoje, a preço de mercado, dá mais de 2.000 cestas básicas. Depois disso, o governo do estado já pronunciou a destinação de mais 232 cestas básicas vindas lá da Secretaria do SEDESI, sem contar mais tantas doadas pela Peram, outras empresas e também o povo turmalina, que é tão solidário e vendo a necessidade do nosso povo, das famílias de maior vulnerabilidade, doaram várias cestas. Agora, o que me dói é que mesmo a gente tendo pressa na aprovação do projeto, mesmo a gente tendo a sabedoria de que várias pessoas estariam numa condição desfavorável, ainda hoje, pessoas e mais pessoas, o Geraldinho citou 10, o Beto citou mais algumas também, eu tenho algumas demandas que não foram atendidas, e o mais triste disso é que mesmo sabendo
que essa casa, sabiamente, aprovando R$200 mil para a compra de cestas básicas, esses dias, há uns 15, 20 dias atrás, fui chamado na casa de uma pessoa na qual tinha sido contemplado com a cesta básica naquele dia, mas que o que tinha nessa cesta básica, e muito bem disse o Beto ali, era tão pouco que não daria para essa família que tem 5 pessoas na casa alimentar sequer 15 dias. Então é necessário que, diante de tantos recursos, e parte desse recurso destinado à saúde, pela Lei 173/2020, pode ser utilizado também, né, na questão da assistência social, pelo SUAS, que seja atendido esse povo nosso. É nesse intuito que essa casa tem trabalhado, no sentido de tentar viabilizar melhores dias para os nossos cidadãos. A respeito do projeto de lei número 019/2020, que dispõe sobre as penalidades, né, aplicadas ao exercício da poder da Polícia Municipal no contexto da pandemia do Covid-19. Mais uma vez, essa casa mostrou empenho, mostrou a sua preocupação e, sobretudo, depois de certas críticas pela própria associação comercial, nós tivemos a sabedoria de chamar aqui o presidente daquela casa, ler o projeto para ele, no qual no dia ele viu que não atendia o que a associação queria. É muito sério dizer, e todos aqui sempre defenderam a reabertura, mas com as devidas responsabilidades, sabedores que o povo do nosso município, organizado, empreendedor que estaria adequando para que não tivesse suas portas fechadas. É necessário a gente falar que muitos já não reabrirão mais. Muitos já abriram, foi falência. E se não tiver uma ação da própria administração, junto com o comitê, no sentido de viabilizar a reabertura com responsabilidade, eu tenho certeza que mais tantas famílias perderão os seus empregos e estarão também em situação de vulnerabilidade. Já se passaram 120 dias e as pessoas me perguntam, ora pelas redes sociais, ora em algum encontro lá na porta de minha casa, o que é que a prefeitura tem feito? E questão de planejamento, de alguma coisa concreta, pelo recurso que o município tem entrado no município, a gente vê que é muito pouco. A questão das barreiras sanitárias, eu gostaria de lembrar o seguinte: daquela crítica construtiva que um cidadão fez aqui, se daquele momento já tivesse tomado uma iniciativa, não é punição, é uma conversa, gente, para que pudesse melhorar os serviços, eu tenho certeza que já tinha corrigido. Agora, infelizmente, isso não foi levado a sério a ponto da gente ter algumas pessoas infectadas na nossa cidade. A respeito da água do Lamba, eu digo aqui, gente, em março de 2017, eu estive na comunidade de Moreiras, numa reunião com o prefeito, com o secretário de Agricultura e com alguns amigos vereadores. Naquele momento, ele prometeu que com 30 dias a água estava funcionando. Numa pergunta feita por mim, vereador, porque eu sentia que a comunidade queria essa resposta. Enquanto essa casa, sabiamente, devolveu 50 mil para iniciar a obra não foi iniciada. Então, assim, é necessário que reconheça também que os 2 milhões que tem proporcionado inúmeras obras teve papel predominante dessa casa, uma vez que quando chegou nessa casa, nós ainda colocamos mais e mais ruas, que não tinha como você pegar o dobro do dinheiro que o ex-prefeito pegou e calçar menos rua que o prefeito tinha calçado. Então, assim, é necessário que tenha esse reconhecimento da seriedade que essa casa trata os projetos que dão entrada aqui. E é nesse sentido que a gente segue firme e forte, na certeza de que todo projeto, como esse
que deu entrada aqui. Nós teremos a seriedade de lê-lo, avaliá-lo e melhorá-lo, como fizemos com 5 emendas aqui, para que não seja extremamente punitivo, mas que seja a condição favorável de todos aqueles que querem trabalhar, que precisam trabalhar e que precisam manter os empregos gerados no nosso município, possam reabrir suas portas e assim tocar a vida em frente. Então é nesse sentido que a gente pede a compreensão de todos vocês, comerciantes. Essa casa em momento nenhum se furtou da sua responsabilidade. Trouxe aqui o presidente da associação, mostrou para ele que o projeto não era o adequado para ser aprovado. Propusemos o jurídico daqui com o jurídico do outro lado da rua sentar e adequar. Eles não tiveram esse tempo. Nós mesmos, em outra reunião, sentamos aqui ontem à tarde para fazer essas emendas, para que assim o comitê pudesse então liberar a reabertura desse comércio com responsabilidade, gente, que foi o que eu sempre defendi nessa casa e sempre defendo, por acreditar no empreendedorismo do nosso povo, na sabedoria e na honestidade do nosso povo, que eu tenho certeza, em momento nenhum vai ser multado, porque estará adequando todas as medidas para que possa trabalhar com dignidade e ganhar o seu dinheiro de todos os dias. Então é nesse sentido que eu gostaria de pedir do outro lado da rua um reconhecimento a todo o trabalho dessa casa, que nunca furtou do seu compromisso de legislar em benefício do nosso povo, que sempre tratou com muita responsabilidade todo projeto que deu entrada nessa casa, inclusive sempre melhorando para que pudesse atender de melhor forma o cidadão turmalinense, nossos munícipes. E é nesse sentido que estaremos aqui até o findar do ano, fazendo com que todo projeto que seja de interesse do nosso povo, a gente possa melhorá-lo, organizá-lo, né, de forma a aprová-lo e não fazer com que o nosso povo possa ter, né, dificuldades do seu atendimento. Agora, é necessário que o Executivo planeje também suas ações. É necessário que ele reconheça também o nosso trabalho, que é de extrema importância. Porque o dia que o prefeito esteve aqui, que nós cobramos dele rede pluvial no Nova Turmalina, ele falou que não, que nós tínhamos aprovado, era só o empréstimo. Será que ele não leu o projeto? Aquelas ruas ali abaixo da Pintacil, todas têm rede fluvial e o projeto está nessa casa. A prova está nessa casa. Então, o que nós pedimos é que cumpra o que está na lei. Porque eu tenho certeza que toda lei aprovada aqui foi no intuito de bem atender os nossos munícipes, uma vez que estamos aqui na confiança daquele lá, de todos os bairros da zona rural, que nos deram para bem representados nessa casa. E é nesse intuito que eu estou aqui, bem representando a comunidade, no intuito de que as coisas possam chegar aí no seu, né, Solicito, novo vereador Pastor. São essas minhas palavras. Meu muito obrigado a todos, uma excelente semana e boa noite para aqueles que nos acompanham no Facebook. Com a palavra o vereador José Geraldo do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade turmalinense que nos acompanha, né, pelas redes sociais neste momento através do Facebook, uma boa noite. E o que nos irão ouvir no domingo, através da rádio, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu e nobres colegas, eu quero manifestar aqui a minha solidariedade às famílias que perderam entes queridos, né, nesses últimos dias. E aqui 2 pessoas que fizeram histórias em municípios vizinhos e que merecem aí a nossa solidariedade, em especial lá no município de Veredinha, no distrito de Mendonça, Dona Tereza, que foi uma mulher que é muito batalhadora, que fez história no seu tempo e que sempre atendeu, né, os interesses do município de Turmalina quando pertencia a Turmalina. Então, Dona Tereza, nos seus 93 anos, que cumpriu a sua missão, quem não ficou e não passou funcionário da prefeitura na pensão da Dona Tereza, né? Então, a gente sempre tem ela sempre preocupada, sempre recebendo bem e que fez a sua passagem. Também na cidade de Chapada do Norte, o Zé do Ponto,
que é o homem que fez um ponto em cada ponto, artesão renomado, que também é tamborzeiro e que fez o seu trabalho e era reconhecido aqui no nosso município. Essas famílias, a nossa solidariedade. Eu agradeço aqui aos pares, né, pela compreensão e a votação da indicação da rua José Barbosa, líder, que é um finalzinho da rua que precisa de um cascalhamento e de uma residência que tem um cadeirante que precisa de um acesso melhor. Então é um finalzinho de rua, uma rua sem saída, lá no bairro da Saudade, e que eu gostaria da sua atenção, do seu empenho, para um cascalhamento e melhoria, né, no trânsito, e deixando esse cadeirante aí, morador dessa rua, mas com a facilidade, né, a direito de ir e vir. Agradeço também pela compreensão e votação de todos para a moção de repúdio que nós encaminharemos aos deputados estaduais que revejam, né, a votação da PEC 55/2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. E a PEC, Projeto de Lei Complementar 46, o PLC, que altera a Lei Complementar 64, de 25 de março de 2002, e a Lei Complementar 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a Autarquia de Minas Gerais, Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de Previdência do Estado de Minas Gerais e até altera a Lei 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências. Ou seja, altera o regime próprio de Previdência do Estado. É um projeto de reforma que o governador encaminhou à Assembleia Legislativa nesse período de pandemia, sem a possibilidade, né, de participação dos servidores públicos, porque a gente acredita que se em outros momentos a tramitação seria diferente, e é uma PEC, um projeto que vem tirar os direitos já adquiridos. Ele deixa aí a vida, né, do servidor público em situações difíceis. Ele retira direitos, acaba com a carreira dos servidores e coloca todo o déficit do Estado nas costas do servidor. Então ele não reconhece que há outros privilégios, tem outras questões, né, que precisam ser revistas no Estado, e que ele bota essa culpa nos servidores, principalmente, em especial, aos servidores da educação, que eu acredito que o único especial e que o servidor da educação tem é trabalhar com a sala de 35 a 40 alunos. Essa é a coisa especial que realmente tem, né? Então aumenta a alíquota de contribuição, e é um projeto, senhores, que nós temos que levantar a discussão dela aqui na nossa casa, porque a do município é até o final de dezembro. Então vai cair nas nossas mãos essa aprovação. Então nós vamos ter que estudar e conhecer bem esses dois projetos. Então agradeço, e nós vamos encaminhar, né, aos deputados para que eles revejam essa análise e vote de fato uma reforma que seja justa e que dê condições de trabalho aos servidores. Quanto ao projeto 19, eu sempre digo e disse hoje, senhor presidente, enquanto estava aqui, teve a visita do prefeito, teve aqui hoje, eu ainda disse a ele que essa casa, por ter uma maioria de oposição, ela não dificulta o trabalho do executivo. Ela é diferente do que se pensa, ela dá condições ao executivo de realmente trabalhar, porque a gente tem uma preocupação e um compromisso com a nossa população. E muitas vezes nós emendamos projetos, nós damos outras redações que melhor atendam aos interesses, né, da municipalidade. Então a gente faz um trabalho que teria que vir de lá e acaba melhorando cada vez mais. Isso é em função de que a população realmente seja atendida.
e nós fizemos a esse projeto várias emendas, e eu espero e acredito que ele seja um norte para que o comércio seja reaberto. Colocar também que o comércio só será aberto se a Câmara aprovar esse projeto, não bate bem, porque a flexibilização, abertura e fechamento, ela é feita por decreto. Foram vários decretos, então nós não podemos ter na nossa conta que o comércio está fechado por nossa culpa, porque nós não aprovamos um projeto A ou B. Então, a flexibilização é dada através dos decretos. É o decreto e é essa orientação dada pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 que faz com que eles vão flexibilizar, e a gente espera, né, que com esse projeto realmente seja reaberto e que todos possam trabalhar de forma responsável, tomando todos os cuidados e precauções para evitar a transmissão do Covid-19. E a gente espera isso. E uma coisa que a gente pede também à administração, que tome todas as medidas possíveis e aplique os recursos recebidos com clareza e transparência para a proteção da nossa população. Há uma necessidade também de um atendimento social às pessoas que passam por dificuldades. Muitos solicitam cestas, eu não vou entrar no assunto, porque todo mundo que me antecedeu já falou a respeito, pedem cesta básica, e também nesse momento de pandemia, as pessoas estão vulneráveis em todos os aspectos. É o aspecto social, o aspecto intelectual, né? As pessoas estão, às vezes, precisando de uma conversa, de um diálogo, e não está sendo possível muito isso devido ao isolamento social. Mas é preciso trabalhar e que cada um, né, receba a sua atenção devida. Existe também, eu até solicitei um requerimento fiz um requerimento solicitando os recursos que vão chegar ou que já chegaram a respeito da cultura. Então são recursos, a Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, ela dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020. Então, que esse recurso chegue às mãos das instituições e das pessoas, né, dos cantores, daqueles que fazem shows e que nesse momento estão em dificuldade, tiveram shows cancelados pelo isolamento e que estão aí com sua forma de trabalho, né, paralisadas. Então, eu também quero aqui parabenizar as pessoas que estão aí, fazem parte do Comitê de Enfrentamento, questionar o trabalho do Comitê do Social, que não tem feito esse trabalho, como disse o vereador Edinho, e os outros que estão à frente tomando as decisões. E são decisões difíceis. Fechar ou abrir ou definir, né, de que forma que as coisas vão acontecer, num momento em que muitas pessoas ainda não acreditam na pandemia, que de uma certa forma eles politizaram a pandemia a nível federal até, e você vê todas as questões que são impostas, muitas pessoas às vezes não acreditam ou não querem fazer a sua parte, não querem cumprir. Mas eu acredito que, como cidadão, enquanto homem público, nós temos que dar o nosso exemplo, fazer a nossa parte e nos mantermos realmente protegidos e protegendo as outras pessoas. Obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Belo, líder do governo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste neste momento, boa noite. Gostaria de começar cobrando de Vossa Excelência mais uma vez o painel eletrônico para que a gente tenha acesso aos minutos quando a gente está falando. Também gostaria de lamentar ver um profissional onde deixa de usar uma lojista, onde disse que tem que tirar uma patrola que está patrolando uma região
para levar do outro lado do município. Isso foge da logística e o consumo de combustível, com certeza, vai dobrar. Então, sabendo do profissional que ele é competente, entende da área, em momento nenhum poderia fazer uma colocação dessa. Nenhum governo sério jamais acontecerá uma coisa dessa. Pode acontecer no governo onde não tem comando. Agora, onde existe comando, essa logística está fora de questão. Não pode ter certeza disso. Barreiras também, como já falaram muitas, eu também viajei, só um momento, passei em outras barreiras onde o comportamento foi parecido com o daqui de Turmalina, só mediu a temperatura, mais nada, entendeu? Então, perfeita, eu acho que não tem nenhuma. Também é triste quando você chega no comitê, ver os técnicos de saúde muito desfalecidos, porque com todo o empenho deles, tentando resolver a situação, quando tem um caso positivo, a família esconde, não quer divulgar com quem aquela pessoa esteve. Então, elas realmente, a gente chega lá, elas estão desfalecidas porque não há cooperação do próprio familiar em informar quem teve contato com aquelas pessoas. Então, criticar é muito fácil, mas contribuir é muito difícil. Então, os técnicos de saúde estão todos esgotados, viu? Todo mundo esgotado, justamente nessa situação. Ele está dando o máximo e não está representando praticamente nada, não está sendo valorizado, entendeu? Então, a situação é muito difícil, porque ninguém quer se expor. É um vírus invisível, difícil, muito difícil, ninguém sabe como agir. Estamos tentando ter precauções, mas não sabemos se estão fazendo as coisas certas. Os médicos não sabem, o pessoal do hospital não sabe como agir. A situação da nossa região, né, Turmalina, não é crítica, porque esses dias atrás teve alguém no hospital passando mal, enquanto não fez o exame, que ele deu negativo, não houve abertura de leite em cidade nenhuma. Então, se fosse positivo, com certeza morreria aqui em Turmalina. Então, é lamentável, o sistema de saúde nosso é muito decadente, a gente sabe disso. Então, é lamentar mesmo. Agora, como foi citado que somos só 2 vereadores, não, eu fui eleito vereadores da Câmara Municipal de Turmalina. Então, até 31 de dezembro, eu sou vereador da Câmara Municipal de Turmalina. Se ela tem só 2 vereadores, não sei. Eu estou aqui na Câmara Municipal, sou vereador da Câmara Municipal, faço base de um grupo político, mas sou vereador de Turmalina. Também dizer que saí por A ou B porque não fui atendido ou deixou de atender, não procede, sou testemunha dos vereadores sendo atendidos pela administração. Várias viagens de longa distância para atender pedido de vereador que estava na base de governo. Então não procede, pode arrumar outra desculpa, porque o período exige isso, cada um migra para onde deve, mas não procede falar que não era atendido. Talvez não foi atendido pessoalmente, mas comunitariamente todos foram atendidos. Entendeu? Então, eu estou aqui, vereador do município de Turmalina. Entendeu? Quem quer que seja o prefeito? Se fosse outro prefeito, eu estaria sim vereador e defendendo o nosso município.
defendendo o nosso povo, porque é para isso que nós fomos eleitos. Parabenizar o prefeito também pelas obras, em todo momento, muito trabalhador, honesto, dedicado, sim, ao bem maior, que é o nosso município, para que as obras sejam feitas incansavelmente, a todo momento. Isso, gente, essas obras estão sendo executadas, parte delas é aquelas viagens que o prefeito ia em Belo Horizonte, ele ia em Brasília, aquela parte que é onde foi batido várias vezes referente à diária. Aí está o fruto daquelas viagens que o prefeito fazia naquela época. Eu gostaria que respeitasse, vereador, porque na sua fala eu não disse você falando nenhuma mentira. Então eu gostaria que respeitasse no momento que eu estou falando. E hoje eu vou lançar, sim, o meu pré-candidato a prefeito, Carlinho Barbosa Xavier, é o meu pré-candidato a prefeito. São essas as minhas palavras. Muito obrigado. Como é, senhor presidente? A palavra com o vereador Osmando Comunidade. Vereador Belo, como líder de governo, vereador, eu acho que a Vossa Excelência deveria de atender as solicitações nossas aqui como vereador, porque a Vossa Excelência está aqui como um líder de governo, tem que levar o nosso recado. Quando a Vossa Excelência fala que o vereador tinha que, como usava a patrol, trabalhava na patrol, tinha que saber falar as palavras, é por isso mesmo que eu estou falando. Antes era só o Osmando patrolando as estradas, se não fazia tudo, mas fazia a maioria, a Vossa Excelência sabe disso. Hoje tem 3 patrol, tem uma na rua, 2 na zona rural. Outra coisa, quando se fala em tirar uma máquina da comunidade, senhor presidente, para levar para outra, é preciso tirar assim mesmo, que o prefeito fez um juramento no dia que ele tomou a posse, comprometendo que ia ser um prefeito para todos, não para alguns. A Vossa Excelência não representa aqui, não é só uma comunidade, não. Eu vou responder por mim. Eu estou aqui para representar todas as comunidades e todos os bairros. Então, eu já falei aqui, não foi só uma vez, a Vossa Excelência sabe disso. Tem pessoas aí que estão deixando o carro na chapada. Se quiserem ir lá comigo amanhã, eu vou lá com vocês mostrar. Isso é triste ou não é? E as pessoas pagam impostos, pagam seu documento de veículo, elas precisam pelo menos de uma estrada para chegar até suas casas. Então eu estou falando dessa forma. Eu não estou falando para a máquina deixar a comunidade sem fazer, mas é preciso tirar uma máquina para fazer um reparo nas estradas onde não tem condições primeiro, para depois voltar fazendo uma comunidade por completo. Qualquer comunidade que seja, não importa. Agora, eu estou fiscalizando, é a minha função. Eu vi para a carregadeira sair daqui da rua, foi no Mato Grande fazer serviço para alguém, de lá saiu, foi na Boa Vista fazer serviço para a secretária, e aí? Isso aí pode? Então, eu estou fiscalizando, não dou conta de fazer tudo, não sou 100%, mas um pouquinho eu consigo fiscalizar, viu? Então, eu estou falando coisa com responsabilidade, sei o que estou falando, não estou criticando o prefeito, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo para falar as coisas, porque senão você joga uma pedra e ela pode voltar na sua cabeça. Então, eu falo o que eu posso provar. E muito obrigado aí, senhor. Senhor presidente, como líder. Palavra com o vereador Tibinha como líder. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar aqui, eu considero isso aí como uma inverdade, porque essas obras que estão sendo realizadas aqui em Turmalina, na verdade, essa casa tem a participação na maioria delas, são emendas parlamentares que vereadores desta casa foram atrás dos deputados que foram apoiados para trazer para Turmalina. As obras que estão sendo realizadas no Nova Turmalina, todos nós sabemos, é empréstimo do BDMG, no valor, salvo engano, de mais de 2 milhões de reais, além dos lotes de pertencentes ao povo, ao município de Turmalina, que foram vendidos naquele bairro. Salvo engano, foram mais de 50 lotes vendidos para ser aplicado naquele bairro. E ao contrário do que foi dito aí, e que volta a reafirmar, eu tinha até deixado isso de lado. Mas até o presente momento, com essas viagens do prefeito a Brasília, a Belo Horizonte, na verdade, o que ele levou foi mais de 150 mil reais de diárias.
Inclusive indo ali a capelinha para ir e voltar no mesmo dia, pegando R$200 de diária. Ora, será que uma refeição, um lanche custa R$200? Isso aí, senhor presidente, é querer enganar. Essas diárias do nosso prefeito, para dizer a verdade, todo mundo de Turmalina sabe onde elas estão investidas. É numa fazenda lá perto de Capoeirão, lá perto de Diamantina, ou salvo engano, lá perto de Senador Mourão. Essa é a verdade que o povo de Turmalina tem que saber disso. Quando o prefeito viaja, não está trazendo nada para Turmalina, não. Ele está levando para o bolso delas diárias. Essa é a verdade. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, cumprimentar os que nos ouvem na rádio aos domingos, cumprimentar os que nos acompanham através da rádio.com e cumprimentar os nobres e os nossos assessores aqui que nos acompanham até essa hora. Eu queria, vereador Ala, quando Vossa Excelência colocou a questão do projeto da água do Lamba, dizer que particularmente eu me sinto bastante feliz dessa casa poder dar uma contribuição e esperamos que essa obra seja finalizada com essa nossa contribuição, porque eu fui um dos idealizadores dessa obra ainda no mandato do Dr. Messias. Me lembro como se fosse hoje. A gente havia conseguido um recurso para um projeto, mas o valor era muito acima do recurso que a gente havia conseguido. E eu coloquei, não vamos iniciar a obra, que uma obra iniciada ela tem que ser terminada. Confesso que eu não esperava que levaria tantos anos, mas Deus quis que a gente continuasse na vida pública e aqui estivesse para poder dar essa contribuição. Sei que, e quero até pedir o líder aqui, para interceder, para que todos os esforços da administração sejam feitos no sentido de concluir essa obra, para amenizar o sofrimento de uma região grande. Não é fácil se você ficar na disputa de um caminhão-pipa d'água. De um lado, a pessoa precisando, do outro lado, a prefeitura sem condição, sem estrutura para atender todos os pedidos. E com a conclusão dessa obra, vai atender as inúmeras famílias daquela região, né, de Lagoa, Moreiras, Tolda, Ribeirão das Posses, enfim, toda aquela região, e vai desafogar a prefeitura no sentido que os caminhões de água que é levado para aquela região vai facilitar para atender as outras regiões do município. Gostaria aqui também de falar da satisfação do trabalho do nosso deputado federal, deputado e presidente do Podemos, que vem tendo uma atuação brilhante. É um deputado de primeiro mandato que chegou com uma capacidade de trabalho. Quem está acompanhando os seus trabalhos aí pode perceber que constantemente esse deputado está reunido com o ministro, com o presidente da República, com o governador, e sempre levando o nome do Jequitinhonha, as nossas demandas e as nossas necessidades. E agora, essa semana, recebi um telefonema comunicando a ida do ex-deputado Luiz Henrique para o seu escritório. E eu até brinquei.
Que bom, nós estamos agora com 2 deputados. Porque o ex-deputado Luiz Henrique é daqui, é do Jequitinhonha, foi deputado nosso, é um lutador pela região e um experiente na política que vai, com certeza, dar um suporte muito bom ao trabalho. Então, eu recebi esse telefonema com muita satisfação de saber que um sonho de ter uma representatividade forte em Brasília, ele está sendo realizado. Gostaria também de dizer o seguinte. Foi dito aqui, se não me falha a memória, pelo vereador Edinho, da nossa participação nas obras. É importante, vereador Edinho, que naquele dia que você questionou o empréstimo, você estava na base do prefeito. E nós estávamos na oposição. Mas colocamos que não concordávamos com as vendas, mas 2 coisas foram ditas. Que a gente iria correr atrás de emendas para atender às necessidades dos moradores, e corremos, e as emendas chegaram, tanto que no Prosperidade, tanto no Vila Nova, como na Saudade, no Rosário, tudo tem obra, tem recurso de emenda parlamentar. Em outros setores de saúde e tudo. É importante dizer isso, porque às vezes o reconhecimento ao parlamento, como o vereador não aparece lá determinando a construção, anunciando o dia, porque não é o nosso papel, nós não temos esse poder, às vezes não há, não é só por parte, às vezes, do prefeito, mas da própria sociedade, às vezes não há compreensão da nossa contribuição. Pode ter certeza que o legislativo, e principalmente um legislativo consciente, como é o de Turmalina, ele tem como dar e tem dado uma grande contribuição ao município de Turmalina. Eu acho que não tem uma obra aí que não tenha a nossa participação, né? De uma forma direta ou indireta. E também o nosso trabalho aqui sempre direcionando as reivindicações nossas ao líder de governo e pedindo a ele que faça esse elo de legislativo e executivo. Às vezes a gente pode não ter a resposta, mas eu sei que o recado é dado, né? Então é importante a gente continuar dirigindo ao líder de governo, porque assim eu sei que chega as nossas reivindicações. Quanto ao momento aí que nós estamos vivendo, a pandemia, eu realmente tenho estado muito preocupado. E já disse na reunião passada, eu volto a colocar hoje, que conversando com um profissional médico, saúde, e me dando prestando alguns esclarecimentos, no sentido, porque muitas vezes nós, desde o início, comemoramos quando o povo estava no desespero de adquirir respiradores, e muitas cidades da região toda não tinha sequer um respirador, e Turmalina já tinha 16, e eu disse aqui que é fruto de um convênio que tem o hospital com o Estado para a implantação do CTI, mas não basta ter os respiradores. Conversando com esse médico,
Ele estava me explicando que um paciente entubado, ele tem até uma quantidade de horas que ele pode ficar normalmente. A partir daí, é preciso acompanhar com exames que não fazem turmalina. E ele até solicitava que, se pelo menos essa condição de realizar esses exames já dava para tranquilizar um pouco mais. Porque a partir de um certo tempo não tem o que se fazer. Se não tiver esse acompanhamento de exames laboratoriais que não fazem turmalina. Então, eu acho que é a grande oportunidade da gente conquistar a implantação desse CTI. É um convênio que já pagou parte. Aí, às vezes as pessoas têm uma resistência, porque um CTI tem realmente um alto custo, né, para manter um CTI funcionando. Mas eu entendo o seguinte, que um CTI em turmalina te dá um poder também de entendimento com a região, porque é um bem para a região. Se você tem condição de atender um paciente de Leme do Prado, de Veredinha, de Minas Novas, de Capelinha, de Chapada, de Berilo, de toda essa região nossa aqui, que está distante de Diamantina, que é onde tem CTI, é claro que eu acho que dentro de uma articulação você consegue a participação desses municípios, porque é caro, mas salvar a vida não tem preço, né? Você só sente isso quando você sente a possibilidade de salvar a vida de um ente querido, né? Não tem preço. Então eu quero deixar aqui essa colocação. Acho que era um momento de correr atrás e, com certeza, é a grande oportunidade da gente conseguir viabilizar esse projeto, enfim, o pagamento do resto do convênio, que já foi assinado desde 2011, que o Estado está devendo para implantação do CTI em Turmalina. Eu acho que é importante colocar isso aqui, porque cada vereador tem uma forma de poder ajudar, de conversar, né? E foi sugerido aqui hoje a conversa com a direção do hospital. Vamos providenciar e, na oportunidade, podemos conversar sobre isso também, né? E finalizando aqui, o Zé Geraldo estava me lembrando que amanhã, né, Zé Geraldo, inicia as comemorações da festa divina, né? Infelizmente, pelo momento que nós estamos vivendo, totalmente diferente, mas não vai deixar de existir, né, Zé Geraldo? Né, através das redes sociais. Então é um momento muito especial quando véspera a festa divina, ela mexe com todo o turmalinense. Está aqui o Tibinha, que foi festeiro, né, da última festa. É um momento muito importante, e eu acho que mesmo nas nossas casas, mesmo sem poder estar fazendo todos aqueles encontros maravilhosos da festa divina, encontro entre nós, as pessoas de fora, os pôs, né, as novenas, enfim. Mas mesmo em casa, eu acho que nós temos que viver esse momento e pedir a Deus e ter a esperança do próximo ano ser normal. E não tendo mais nada a tratar,
Declaro encerrada a sessão.